Graças a Deus, glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo continue em seu coração, amém? Convido você a ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui reunidos na presença do Pai. Amado Jesus, Jesus Cristo, Deus de amor, glorificamos o Teu nome, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Louvado é o Teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Pai, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Deus maravilhoso, Deus de paz. Aleluia. Rocha nossa, Jesus Cristo, em que nós nos apoiamos. Deus de amor, Senhor real em nossas vidas, aleluia. Graças a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Agradeça, irmão. Agradeça por esse momento especial, esse dia exclusivo. Outro dia como hoje não haverá jamais. Hoje é um dia único e que você escolheu ou você pôde estar aqui na presença do Pai, reunido na comunhão dos irmãos, na comunhão do corpo de Cristo. Hoje é um dia especial porque você pôde estar aqui, veio para esse lugar para estar em comunhão com os teus irmãos. Aleluia. Oh, amado Jesus, nós como a tua igreja glorificamos o teu nome. Como tua igreja nós invocamos o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Convido você a abrir a tua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Eu vou ler, irmãos. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém, irmãos? Você percebe, para que haja em nós esse desejo genuíno, esse desejo puro, por esse leite racional, por essas primícias da palavra de Deus, existe uma condição: deixa a malícia, deixa o engano, deixa o fingimento, inveja e murmurações. A Bíblia fala que você se livra do embaraço, sabe? Se livra da mágoa, se livra da raiva, se livra do enrosco, tudo que é lixo, tudo que é imundano. Quando você começa a entender que é um processo de contínua libertação, amém, irmãos? Contínua libertação, aí sim você dá espaço para que tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de Deus, ocupe seu coração, amém? Glória a Deus, que nós tenhamos essa consciência espiritual, de o tempo todo estar conectado, vigilante, para não deixar que embaraços dessa vida, engano dessa vida, cubra a nossa visão, amém? Que continuamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, amém? Não é nada fácil, por si mesmo é impossível, mas olhando para Jesus, você pode caminhar de forma surpreendente, amém? Você pode viver uma vida em Jesus Cristo surpreendente, olhando para Ele, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor por isso, vamos cantar, graças a Deus, aleluia. Aplauda assim, ó. Velho homem não existe mais, sou nova criatura em Jesus. O que era velho já ficou pra trás, tudo novo se fez. O que passou não me importa mais, eu vivo a vida diferente.
o meu alvo é Jesus Cristo. Pode dizer agora que eu sou crente. Melhor escolha da minha vida. Andar com Cristo não tem preço. Não poderia ser melhor. Melhor escolha da minha vida. Andar com Cristo não tem preço. Não poderia ser melhor. Aleluia! Cante. O velho homem não existe mais. Sou nova criatura em Jesus. O que era velho já ficou pra trás. Tudo novo se fez. O que passou não me importa mais. Eu vivo a vida diferente. Sigo o meu alvo é Jesus Cristo. Pode dizer agora que eu sou crente. Melhor escolha da minha vida. Andar com Cristo não tem preço. Não poderia ser melhor. Melhor escolha da minha vida. Andar com Cristo não tem preço. Não poderia ser melhor. Merecido amor por mim, Jesus sofreu pra me salvar. Merecido amor por mim, Jesus morreu em meu lugar. Merecido amor por mim, Jesus sofreu pra me salvar. Merecido amor por mim, Jesus morreu em meu lugar. Melhor escolha da minha vida. Andar com Cristo não tem preço. Não poderia ser melhor. Melhor escolha da minha vida. Andar com Cristo não tem preço. Não poderia ser melhor. Merecido amor por mim, Jesus sofreu pra me salvar. Merecido amor por mim, Jesus morreu em meu lugar. Merecido amor por mim, Jesus sofreu pra me salvar. Merecido amor por mim, Jesus morreu em meu lugar. Melhor escolha da minha vida. Andar com Cristo não tem preço. Não poderia ser melhor. Melhor escolha da minha vida. Andar com Cristo não tem preço. Não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor. Não. Graças a Deus. Glória a Deus. Você, assim como eu, pode dizer com confiança que essa foi a melhor escolha da sua vida? E fique tranquilo, irmão. Você ainda não rompeu, você ainda não chegou àquele máximo, aquele impacto impressionante. Vai caminhando, irmão. Vai caminhando. Eu sei que você sabe como eu, que não há outro caminho, não há outro jeito. A questão é o quanto a gente está disposto a experimentar essa nova vida em Jesus, amém? Jesus Cristo é vida, é salvação, Ele transforma, Ele é, independente de nós. A questão é o quanto nós estamos dispostos a experimentar mais dessa nova vida, dessa graça abundante em Jesus Cristo, amém? A diferença entre qualquer um de nós aqui, em Jesus Cristo, é o quanto a gente decidiu experimentar, amém? Porque a graça é a mesma, distribuída igualmente. Então, se você às vezes tem a impressão de que não teve essa experiência impressionante, faz um propósito, busca um pouco mais, amém? Leia um pouco mais, coloca uns jejuns aí nesse ingrediente, você vai ver como é maravilhoso
muito mais, né? A Bíblia fala de profundo relacionamento com o Pai, amém? Glória a Deus. Vamos cantar ainda, graças a Deus, sobre o nosso testemunho em Jesus Cristo, amém? A nossa vida é esse testemunho vivo daquilo que nós temos vivido em Jesus. Glória a Deus. Pronto, assim, ó. Esse é o meu testemunho.
Graças a Deus, louvado seja Jesus. Pode tomar o seu lugar, continue glorificando a Deus, amém? Graças a Deus. Quero ler com você mais um pouquinho desse texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 agora. Verso 3: se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Salmo 51 diz que a melhor forma de você oferecer seu sacrifício a Deus é oferecendo um coração quebrantado, amém? O Salmo 51 diz que sacrifícios para Deus são um coração quebrantado. Há um coração moído, contrito, arrependido, o Senhor não despreza. Lembra do ladrão da cruz? Certamente aquele homem merecia morrer. Diz a lei, a história romana, que só animais eram sacrificados. Aqueles ladrões, para estar na mesma condição que Jesus, se bem que Jesus não merecia, eles mereciam. Deviam ter feito coisas muito terríveis, talvez homicídios, não sei, das mais brutais possíveis. A lei romana dizia que animais deviam ser crucificados, porque era uma morte muito brutal. Jesus, não merecendo, foi crucificado, e aquele ladrão, merecedor de morte. E quando ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Coração quebrantado, irmão, coração arrependido, imediatamente Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então pense nisso. Quer oferecer um sacrifício a Deus? Quer realmente agradar o teu mestre? Coração quebrantado, coração contrito. Sai do ego, irmão, desce do ego, dobra seu joelho, cara no chão. E lembre-se que se você não puder perdoar seu irmão, a quem você vê, difícil você compreender esse perdão do Pai. Então pense nisso. É um processo para ter essa experiência profunda de ter comunhão com o Pai. Lembre-se de perdoar o seu irmão. Independente da dor, tem que perdoar seu irmão. Amém? Vamos cantar esse louvor? Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Cante assim, irmão, diga: Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que estiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas
Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia. Não importa o preço, Senhor. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa O o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale E não mais. importa, não importa. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Derrama, amém, irmão? Derrama o nardo puro, o teu coração, com tudo que você é, com tudo que você tem. Derrama aos pés da cruz, aos pés do Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Ele então. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Estava meditando essa semana, né, irmãos? Às vezes, essa semana aqui, acabou de começar, né? Às vezes tanta coisa pra gente fazer, até pra gente se preocupar, né? Preocupações reais. E então, assim, não é só você que acorda de manhã às vezes e fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer com essa bucha? Não é só você. Fique tranquilo. Cada um, né, Marcelo? Cada um tem a sua. A questão é, o que você faz com isso, né? Então, né, Renata? A gente acorda e fala, Jesus da glória, né? O que eu vou fazer com isso? A questão é a sua decisão. Você vai entregar, você vai carregar esse fardo, né? Você poderia acordar e falar, Jesus, como eu não posso, como eu não sou capaz, como eu não consigo entregar, levar esse fardo, eu coloco aos teus pés. Faz que nem Ezequias, né? Veio lá Senaqueribe e falou, você acha que o seu Deus vai te livrar? Olha o que eu fiz com os outros reis que se opuseram contra mim. Você acha que o seu Deus... Aí Ezequias fala, então tá bom. Então tá aqui, Senhor, as cartas de afronta de Senaqueribe. Tá aqui, ó. A Bíblia diz que Ezequias vai na casa de Deus e leva essas cartas de afronta. Opa, aí mudou o negócio, né? A Bíblia diz, fala que um anjo poderoso acabou com aquela multidão contrária, amém? O Júnior trouxe uma mensagem na escola bíblica domingo muito interessante, que é sobre uma palavra, né? Essa questão da família se reunir em um tempo em unidade e oração. Eu estava falando com a Su, mas a gente tem tanta coisa, né? Cada um tem seu tempo, as crianças lêem a Bíblia, a gente lê a Bíblia, eu tenho meu tempo cotidiano, e às vezes até é difícil sentar junto para comer, não é? Às vezes até para você sentar na mesa junto, dar as mãos e agradecer, às vezes parece que não sobra tempo. A gente estava meditando, às vezes 15 minutos, olha só. É uma questão de dividir o fardo, porque eu como sacerdote da casa, eu sinto esse fardo, né, de realmente orar pela minha família, todo dia, jejum, oração e busca. Eles oram também, mas você já pensou o poder da oração, né,
Se nós somos em 4, então 15 minutos deu 1 hora de oração, né? Se for por per capita, né, pastor? 15 minutos deu 1 hora de oração per capita, né? Então, imagina se a gente se habituar a fazer isso, né? O Júnior trouxe essa palavra, não é a primeira vez que ele fala disso, que eles têm esse hábito de orar juntos, reservar um tempo para buscar Deus juntos em oração, família. Então pense no poder espiritual disso, porque não é só você orando para o seu filho, é ele orando por ele e pela casa. Não é só você orando para sua esposa, é você e ela. Então são essências que a palavra de Deus traz, e às vezes a gente está ali ocupado, não é que não está fazendo, está buscando, está orando, mas a mensagem foi sobre unidade, né? Assim como a igreja, olha que interessante, assim como a igreja avança em unidade, né? Se não for assim, ela dispersa, não é assim? A Bíblia fala da igreja um corpo, Jesus uma cabeça, e a igreja funciona bem ligada nesse corpo. Assim é a nossa casa. E muito interessante essa palavra, essa meditação, né? Da gente se habituar para tudo, para um tempo, para estar em unidade, né? Você com a sua esposa, eu sei que alguns dos filhos já se casaram, mas imagina seus filhos aprendendo, imagina nossos filhos aprendendo a ter um tempo de busca em família, né? 15 minutos que seja para começar. Então, são verdades que está aí na palavra de Deus e às vezes a gente precisa experimentar, não é assim? Além de tudo que a gente faz, experimentar. Eu não tenho dúvida nenhuma que mal não vai fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma que um tempo de busca em unidade, em família, não fará mal. Absolutamente não. Só fará bem. Glória a Deus por isso que Deus tem levantado irmãos, professores, com palavras importantes e que a gente possa sempre estar aprendendo e buscando viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Amém? Nos lugares celestiais. Vamos cantar. Aleluia. Cante ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, Jesus, Jesus. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, Jesus, Jesus. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. Preparado pra mim. A ti, Senhor. Cante ao Senhor Jesus. Diga. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, Jesus, Jesus. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo passa, mas a palavra do Senhor Tudo pode permanece para sempre. Teu amor jamais me deixará.
vou caminhar. Tu és a direção, O sol a me guiar. tudo passa. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã. Creia nesse novo amanhã. Preparado pra O choro pode durar uma noite. Aleluia, preparado. preparado. Mas a alegria vem pela manhã, creia. Preparado. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. Diga, És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro. lança um fardo aos pés de Jesus. Lança. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que Aleluia, eu sim, eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga, Jesus, eis-me aqui. aleluia, diga. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, 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 diga. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me Glorifica Ele, amém? Por você poder clamar toda manhã, com confiança, entregar o fardo para Ele, amém? Lembre-se disso. Não permita-se dar um passo a mais carregando o fardo. Deixa aos pés da cruz, amém? Entrega para Ele, porque Ele já levou o seu fardo, lembre-se disso, amém? Aplauda o Senhor por isso, passa a palavra ao pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Você que venceu a chuva hoje, o tempo de chuva, vamos ficar em pé. Dá boa noite para o irmão que está do seu lado. Fala, que bom que você está aqui nessa noite. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero deixar uma palavra para os irmãos. Creio que vai ser bênção de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de Lamentações, capítulo 3. E eu vou ler aqui o versículo 21 em diante. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 em diante. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Graças a Deus. Diz aqui a palavra: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão assim, olha, ó, bom é você ter esperança. Glória a Deus. Bom é nós termos a esperança no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, Pai, por mais essa noite, mais esta oportunidade, Pai, aqui na Tua casa, que o Espírito Santo, Pai, venha falar ao nosso coração, edificar a nossa vida, através da Sua palavra, de modo que o Teu nome seja grandemente glorificado. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, pela Sua bênção, e pela sua presença sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Quero ser breve. Estou com a voz um pouco ruim. Mas Deus vai dando graça. Ontem à noite, hoje eu fiquei meditando nessa passagem bíblica do livro de Lamentações. E uma palavra maravilhosa para a nossa vida, muito importante, para que a gente esteja de pé, para que a gente esteja animado, motivado a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Esse livro de Lamentações aqui, para a gente entender a mensagem literal do que nós lemos, o próprio nome do livro diz Lamentações. Jeremias, que escreveu este livro, ele estava passando um tempo muito difícil. Por quê? Ele havia profetizado contra o povo de Judá, falando que o povo seria levado cativo. A cidade de Jerusalém seria destruída a fogo. E ele havia profetizado isso para o rei de Judá e toda a nação. E mesmo que ele soubesse de antemão tudo o que havia de acontecer, mas esse livro de Lamentações, ele foi escrito quando o povo estava vivendo essa palavra na íntegra, quando estava acontecendo todo aquele caos. E Jeremias, ele estava muito triste, ele estava com o coração muito abatido, porque ele via a tremenda vergonha que o povo de Judá havia atravessado. Ele olhava a cidade de Deus, Jerusalém, destruída, as portas queimadas a fogo. Então ele começou a ser acometido por um abatimento muito grande no seu coração. E ele chorava bastante quando ele escreveu esse texto aqui de Jeremias. Mas este livro traz uma lição muito importante para mim e para você. Porque todos nós, sem exceção, nós estamos sujeitos a momentos da nossa vida a atravessar um abatimento muito forte. Há momentos da nossa vida que parece que a esperança começa a escapar pelos nossos dedos. E a gente ou chuta o balde, ou desiste, abaixa a guarda diante da situação. Todos nós estamos sujeitos a passar isso na nossa vida. Aqui nós estamos falando de um profeta, muito usado por Deus, que deu uma palavra de autoridade diante do rei daquela época. Mas agora ele está praticamente perdendo a esperança de tudo que Deus tinha falado através da vida dele. O capítulo 3 de Lamentações é um divisor de água na vida de Jeremias. O maior ensinamento desse livro é a atitude que eu e você precisamos ter em certos momentos da nossa vida. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, é choro, é lamentação, é esperança indo embora. Se você ler o capítulo 3, na metade dele para frente, capítulo 4, capítulo 5, você vai ver um profeta sendo reerguido, você vai ver o ânimo de volta, você vai ver a autoridade de Deus de volta na vida do profeta. A gente percebe aqui no texto que nós lemos, Jeremias chegou ao momento que ele falou assim: eu preciso tomar uma decisão. Disto eu vou me recordar, e por isso eu tenho esperança, que as misericórdias do Senhor
é a causa de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. O Senhor é a minha porção, portanto esperarei nele. E depois ele traz uma conclusão para mim e para você, porque foi bom para ele. Ele diz aqui no versículo 26, olha: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e ficar firme, ser perseverante, ser firme e forte naquilo que Deus disse. Ele diz essa instrução para mim e para você, porque para ele foi bom. Hoje é eu e você, às vezes nós estamos diante de uma situação e nós precisamos tomar a decisão, assim como Jeremias. Talvez você entrou aqui nessa noite, você olha para a sua vida, praticamente você está sem esperança de viver aquilo que Deus havia proferido a seu respeito, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida ministerial. Mas às vezes a gente precisa tomar essa decisão. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. O Senhor é a minha porção. Irmãos, eu fiquei meditando nessa história, isso é história literal. Mas para a nossa vida hoje, eu fiquei meditando nessa história, e eu fiquei pensando assim: enquanto Jesus for a nossa porção, sempre haverá esperança. A sua vida pode ser, como diz lá no livro de Jó, como um tronco cortado, deitado no pó, jogado no chão. A sua vida pode estar nessa situação hoje. As pessoas olham para você, é um pedaço de pau jogado no chão. Mas lá em Jó fala assim, que ao cheiro das águas vai brotar de novo, vai tornar a ter vida. Enquanto Cristo for a nossa porção, tudo pode acontecer na nossa vida. Quando Jesus veio, ele ensinou bastante, fez muitos sinais, operou muitas maravilhas, mas no capítulo 16 de João, ele começou a falar sobre a sua partida. Ele começou a falar que ele havia de morrer, ia voltar para o Pai, mas ele começou a falar para os discípulos que não deixaria eles sozinhos. Ele enviaria outro Consolador. Mas de repente Jesus começou a falar assim: vocês vão ter grandes problemas, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados diante de Sinédrio, a vida vai apresentar para vocês muitos problemas. De repente ele conclui o capítulo 16, falando assim: olha, eu tenho-vos dito tudo isto, para que em mim tenha espaço. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O evangelho que nós precisamos ter ciência é que quando a gente vem para Jesus, quando a gente decide abraçar mais Jesus, isso não significa que a sua vida vai virar um mar de rosa. Ela vai melhorar, principalmente de dentro para fora, ela vai melhorar bastante. O seu ânimo, a autoridade espiritual e muitas coisas boas vai começar a acontecer na sua vida. Mas a vida, este mundo, vai oferecer para mim e para você aflições. Mas Jesus quer que eu e você sempre tenha esperança. Em Jesus sempre temos esperança. E eu fiquei pensando aqui, que esperança precisamos? Primeiro, nós precisamos de um Salvador. Todo ser humano precisa de um Salvador. Jesus, ele é o nosso Salvador. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo 6, o capítulo 7, ele apresenta um conflito muito grande, porque ele havia conhecido Jesus. Ele já estava sendo grandemente usado por Jesus. Mas ele olhava para si e ele viu um grande problema. Ele falava assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele olhava para ele e falava assim: olha, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E ele começava a olhar para a sua natureza, ele via problema, porque ele via uma natureza que habitava nele, que militava contra a vontade de Deus, que levava ele para fora da vontade de Deus. E uma outra natureza, o homem interior, que queria Deus. E ele fala: miserável homem que sou.
Irmão, se eu e você olhar para si mesmo, a Bíblia fala, examinar a si mesmo. Pare e pense, Jesus está para voltar. Jesus está às portas. Quem de nós, qual de nós aqui, dentro desse templo, estaríamos sem pecado quando a trombeta soar? Nenhum de nós. Todos nós temos as nossas fragilidades e o pecado. Como ser salvo dessa forma? Olha como eu e você precisamos de um Salvador. E enquanto Jesus for a nossa porção, nós temos o direito da vida eterna. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, não era um homem que a sociedade olhava e falava, ó, esse é um pecador, Não, Nicodemos, um doutor da lei, um homem de alta posição da religião da época. E Jesus fala para ele que era necessário nascer de novo. E quando Jesus começou a explicar para ele como ele também precisava de um Salvador, ele fez uma colocação paralela com Números 21. Números 21 fala que o povo havia entristecido a Deus lá no deserto. E Deus enviou entre eles serpentes ardentes, perigosas. E todo mundo que era picado por serpente ali morria, porque era um veneno mortal e não tinha escape. E morreu muita gente por causa disso. Até que Moisés começou a clamar a Deus, para que Deus livrasse o povo daquele veneno mortal, daquele castigo. Então Deus falou para Moisés, olha, construa uma serpente de metal, uma haste, uma serpente, e todos aqueles que forem picados pela serpente venenosa, e olhar para essa serpente de metal, não vai morrer, vai ter vida. E isso funcionou no deserto, naquela época. Números 21 conta essa história. Em João 3, capítulo 3, versículo 14, Jesus falando com Nicodemos, usou essa história. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem também seja levantado. E é uma colocação interessante, irmãos, porque mesmo que nós temos a nossa fragilidade humana, mesmo que nós temos a nossa natureza que às vezes age contrário à vontade de Deus, enquanto nós estivermos olhando para Jesus, nós temos vida. O sangue de Jesus, ele é poderoso e é suficiente para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E esse pecado não está falando assim, olha, como a gente costuma pensar, pecado, pecadinho e pecadão. Não existe isso. Pecado é pecado. E o pecado tem uma recompensa, a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Todos nós precisamos de um Salvador. Então, nessa caminhada que nós estamos, nessa caminhada cristã, nós erramos, nós brigamos, nós nos alteramos às vezes. E o diabo aproveita dessa situação para nos autocondenar, para intimidar cada um de nós, para nos envergonhar. Quem de nós consegue, quando você peca, quem já brigou com sua esposa aqui? Levanta a mão, irmã. E quem já brigou com a sua esposa aqui? Quem já brigou com o seu colega de trabalho? Quem já brigou com todo mundo? Aí depois que você peca, que eu peco, a gente fica envergonhado, não fica? Nossa, parece que a nossa cabeça fica tamanho de uma melancia, a gente fica envergonhado. A gente parece que tem vergonha de orar para falar com Deus. Não fica meio envergonhado para falar com Deus? Lá no Antigo Testamento, sabe qual é a simbologia disso? Quando alguém pecava, aí se arrependia, ele trazia o animal para o sacerdote, degolava, espargia o sangue, que era um simbolismo para cobrir o pecado. A antiga aliança era assim, para ser aceito na presença de Deus.
mas ele ficava 7 dias fora do arraial. Simbolismo dessa vergonha que o ser humano sente, que o ser humano sente de entrar na presença de Deus. Acontece conosco, mas não deixe o diabo te encurralar por causa disso. O sangue de Cristo é suficiente para te perdoar o pecado. E pode ser o pior pecado aos olhos dos homens. O irmão Kleber citou aqui, não estava no texto pensando aqui, mas ele citou, ladrão da cruz. Aquele homem não era qualquer um, irmão. Para ser crucificado, não era qualquer um, não era um ladrão qualquer. Era alguém perigoso na sociedade. Era alguém que todo mundo queria morto. Ele era alguém conhecido da sociedade para ser crucificado ao lado de Jesus. Mas mesmo naquela situação que ele estava, arrependido, o sangue de Jesus foi suficiente para ele. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isaías 1,18, ainda que o nosso pecado seja vermelho como escarlate, está falando que seja algo grave. Algo que aos olhos dos homens você nunca mereça perdão pelo que você fez, porque você foi tremendamente cruel. Ainda que o seu pecado seja vermelho como escarlate, vai se tornar branco como a neve. Olha o poder do sangue de Jesus. Nós precisamos de um Salvador. E por causa disso nós podemos sempre ter a esperança de ser perdoado. O diabo ele aproveita as nossas falhas para encurralar nós numa intimidação. E quantos cristãos vivem dessa forma? Não creem no perdão de Deus. Não aproveitam o perdão para a sua vida. Se você está aqui nessa noite hoje, e o diabo aproveita para te autocondenar, por algo que você fez, e você carrega esse jugo, esse peso, deixa aos pés de Jesus hoje. Você é perdoado. Se você se arrepende, você não tem mais prazer nisso. Olha, errei, mas essa não é a vida que eu quero mais. Daqui para frente é diferente. Deixa aos pés de Jesus hoje. O sangue de Jesus é suficiente para você. Não importa o que as pessoas vão falar de você, porque a Bíblia fala assim, que o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Limpa. É diferente do homem. Cidinho, eu te perdoo. Mas daqui um ano, mas você viu o que você fez aquela vez? Quer dizer, Deus não. A Bíblia fala que Deus lança no mar do esquecimento. Deus nunca vai lançar na sua cara de novo. Fala, eu te perdoo, mas aquela vez, hein? Deus não é assim. Perdão é perdão. Esqueceu, deixa para lá. Daqui para frente é uma nova vida. Eu e você precisamos de um Salvador. E Jesus é a nossa porção. Sempre que você errar, talvez você está aqui hoje, não, glória a Deus, está bem, mas você vai errar, irmão. Vai chegar uma hora que você vai falar que não deve. Vai chegar uma hora que você vai agir de uma forma que vai entristecer o Espírito Santo. Porque se não acontecer, você vai sair voando. Você é homem perfeito, a Bíblia fala que não existe isso. Você vai errar. Enquanto Jesus não voltar, eu e você vai vacilar. Mas lembre-se do poder do sangue de Jesus. Tenha sempre a expectativa. Eu sou perdoado. Eu posso sempre recomeçar com Deus. Porque Jesus é minha porção. E não somente isso. Outro quesito envolve a nossa vida secular. Porque tem muitos cristãos e algumas denominações que acreditam que Jesus, ele morreu só para te salvar. Não tem nada a ver com a sua vida financeira. Não tem nada a ver com a sua vida familiar. Não tem nada a ver com a sua vida secular. Porque o centro da atenção do nosso Deus é o resgate do homem pecador e pronto. Mas a Bíblia está repleta de Deus agindo na necessidade do homem. Enquanto Jesus for a nossa porção, você pode ter grande expectativa de viver cura, de viver libertação, de viver provisão de Deus. Nós cremos, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura. Jesus se importa com a sua vida secular.
Jesus quer que você tenha vida abundante, abençoada. A gente olha os evangelhos, pessoas que precisaram de cura divina, e nós ficaríamos horas falando de tantos milagres de Jesus. Um pai precisava de um milagre na sua casa, porque o filho dele estava possesso e jogava ele no fogo e na água, tentando tirar a vida do filho daquele homem. E aquele homem, desde a infância daquele menino, procurando uma solução. Até que ele soube que os discípulos estavam realizando grande obra. E mesmo assim, diante dos discípulos, não tiveram sucesso. Mas quando chega Jesus, aonde Jesus está, sempre tem esperança, irmão. Talvez você olhe a sua casa, a situação da sua família, da sua vida em particular, puxa vida, não tem mais o que fazer. Mas se de repente estiver diante de Jesus, e Jesus com uma palavra, Jesus com um toque diferente na sua vida, tudo muda. E aquele homem então diante de Jesus falou, olha, seus discípulos não puderam resolver, mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E aqui, Jesus fala para aquele homem, se tu podes crer, se você acreditar, tudo é possível ao que crê. E aquele homem expressou o pouco que ele acreditava ali. E aquele menino foi liberto, foi sarado, foi entregue são para o seu pai. Imagine a alegria daquela casa, porque desde a infância eles encaravam aquele problema. Em Jesus sempre vai haver uma esperança. Aquele homem, 38 anos paralítico no tanque de Betesda, 38 anos enfermo, rastejando pelo chão, mas teve a oportunidade de um dia conversar com Jesus, e naquele dia ele pôde viver uma grande esperança. Irmão, talvez você veja aqui, você pode até julgar que a sua situação é impossível. A Bíblia fala em Hebreus 13:8, é o versículo lema da igreja do Evangelho Quadrangular. Não é só nosso, é de todos os cristãos da face da terra. Mas a igreja tem esse lema, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que libertou o filho deste homem, o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, é o mesmo Jesus que você veio louvar aqui hoje. Ele opera milagres, ele opera coisas que você nem imagina. É o mesmo Jesus. Nós cremos no Deus sobrenatural. Não somente em milagres. Muitos cristãos são acometidos, assim como Jeremias, num tempo da sua vida aonde a esperança começa a ir embora. Porque as intempéries da vida vêm e as contrariedades ganham força. E a gente, às vezes, não sabe o que vai fazer ou o que vai ser da nossa vida dali para frente. Mas quando a gente lê João 11, a gente vai ver o João Batista, considerado o maior profeta nascido entre os homens. E João Batista, ele tinha experiência. Olha, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus veio até ele para ser batizado no Rio Jordão, ele fala para Jesus, olha, você vem a mim, eu que tenho que ir até você. E Jesus fala, não, faça conforme a justiça de Deus, tudo certinho. E quando Jesus acabou de ser batizado, a história fala assim, que uma voz audível, e João Batista ouviu. João Batista estava do lado de Jesus, ele ouviu algo sobrenatural. Falou, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Olha, João Batista tinha bagagem, irmão. E aqui no capítulo 11 de João, ele estava preso por pregar contra o pecado de Herodes e Herodias. E vendo que a morte estava chegando perto da sua vida, ele começou a sofrer um abatimento na sua alma. E ele chamou 2 discípulos e falou assim, olha, vai lá, pergunta para Jesus. Pergunta se é ele mesmo que havia de vir. Vai lá ver se ele é o Messias mesmo. Se ele é o Filho de Deus mesmo. Vai lá ver se é ele mesmo. Ou se esperaremos outro. Aonde foi parar a esperança
de João Batista. Imagine, João Batista, da boca de Jesus, o maior profeta nascido entre os homens. E você, irmão? Não sinta vergonha de quando chegar o momento da sua vida e você ficar meio com falta de expectativa. De você olhar mais à frente da sua vida e parece que não tem esperança de viver algo diferente. Mas uma coisa a gente aprende com Jeremias, uma coisa a gente aprende com João Batista. Quando isso começar a acontecer, você tem uma fonte de esperança que é Jesus. É o momento de você se apegar mais com Jesus. É dele que vai vir a grande esperança. A pessoa que começa a perder a esperança, ela começa a andar cabisbaixo. Ela começa a baixar a guarda. Ela começa a perder toda a motivação de buscar algo, porque ela está perdendo a esperança. Mas quando você se aproxima de Jesus, se apega mais com Jesus, Ele é a fonte de toda a esperança da nossa vida. Se você se apegar mais com Jesus, Ele vai reacender a chama do seu coração. E você vai ver que vai começar a aumentar expectativas na sua vida. E você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo, e você vai começar a acreditar mais. Você vai começar a olhar mais adiante da sua vida. Olha, não tem previsão nenhuma, mas eu estou acreditando, Deus vai fazer alguma coisa. Uma porta vai se abrir, esse milagre vai chegar na minha vida. É hora de eu e você se apegar mais com Jesus. E Deus faz grandes obras. A gente vê, eu ficaria horas falando, tantos textos bíblicos que mostram, Jesus quer abençoar a nossa vida secular. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer salvar a nossa casa. Eu estava conversando com a minha irmã esses dias, e dentro do testemunho dela, com 13 anos, ela se afastou de Deus. Era a única que frequentava a igreja, ajudava no grupo familiar. E ela estava contando, na época que ela viu se converteu o Marquinho, o pessoal, tudo no grupo familiar, que o irmão Amadeu fazia na rua da casa da minha mãe. E havia muita manifestação da glória de Deus, eu lembro dessa época. E com 13 anos, ela se afastou de Deus. Porque ela foi acometida com um momento de depressão. E o médico aproveitou uma deixa, porque minha avó falava que ela frequentava a igreja dos crentes. E lá tinha muito negócio de exorcismo, essas coisas. E o médico falou, não, você não pode ir na igreja dessa igreja, tem que ir na igreja que a sua família vai. Mas minha família não ia em igreja nenhuma. Minha família tinha Deus. E, no entanto, ela proibida de ir na igreja dos crentes e acabou se afastando de Deus. E foi conhecer um pouco o mundo. Viveu a ilusão. Mas um dia, ouvindo um programa de rádio, Deus reacendeu a chama, reacendeu a esperança no coração dela, e ela aproveitou a oportunidade e se apegou mais com Jesus, e Deus foi alcançando cada um da família. Minha família só tinha gente perturbada, só tinha gente longe de Deus. Eu era explosivo tremendamente. Eu sou calmo agora. Mas na época, se deixasse eu nervoso, tomava tijolada. Eu me lembro jogando taco na rua, eu comecei a apanhar do meu avô, não sei porquê. Até hoje eu não sei porquê, mas ele veio correr, eu apanhava de reio. Na época eu não tinha conselho tutelar, eu apanhava bem, apanhava bastante. E eu não entendi porque eu estava apanhando. Ele segurou eu com o braço e batia com rabo de tatu. É o rei que mais doía. E pá! E eu estava com o taco na mão, é lógico. Era reflexo. Ele dava e eu com o taco, pá, na perna do meu avô. E ele, pá, correu, eu falei, pá. E eu lembro a vizinha da frente. Um bate nele. Ele é seu avô, né? Hoje, puxa, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas ele está batendo em mim, tem que apanhar também, né? Eu era muito explosivo. Minha família só tinha gente perturbada, longe de Deus. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, foi resgatando, foi libertando, foi transformando. Porque Deus,
Ele é a nossa esperança. Enquanto ela começou a aplicar o seu coração, a sua esperança em Jesus, Deus foi operando, cumprindo o seu propósito em toda a minha família. E vai ser assim também na sua família. Deus vai resgatar, Deus vai salvar. Quando a gente lê, por exemplo, Marcos capítulo 5, fala Jesus libertando um homem. Eu sempre falo dessa história aqui, um endemoniado gadareno. Que homem! Ninguém queria aquele homem por perto. Parecia um monstro. Tinha que viver acorrentado porque era um homem extremamente violento. E morava no cemitério. Com certeza ele era conhecido. Quando alguém queria colocar medo em alguém, cuidado, hein? O homem do cemitério vai vir pegar você aqui. Com certeza. Ele era um homem conhecido. O homem dos sepulcros. O homem violento lá do cemitério. Mas a gente vê que Jesus tinha um propósito com aquele homem. Falou, é necessário que a gente passe de outro lado. E a primeira pessoa que Jesus encontrou do outro lado foi este homem. Agora imagine este homem chegando em Decápolis. Não sabemos como que era a família dele. Mas a Bíblia fala assim que muitas pessoas começaram a crer em Jesus por causa da vida daquele homem. Para você ter ideia, que as pessoas conheciam a vida dele. Sabiam como ele era aprisionado. Então não importa quão distante esteja o seu familiar. Não importa quanto trabalho ele esteja dando hoje. Nós não vivemos pelo que vemos. Não vivemos pelo que ouvimos. Nós vivemos pelo que a gente acredita. E Deus vai resgatar. Deus vai alcançar. Deus vai salvar. Essa é a promessa. A gente lê Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. É uma promessa, irmão. Tenha esperança. Enxergue mais à frente. E Deus vai fazer a obra. Eu sempre cito aqui a história do irmão da irmã Vera. Nem que se for no último suspiro. Nem que se for igual ao ladrão da cruz. Ele não desceu mais de lá. Ele foi morto. Mas foi salvo. Nem que se for no último suspiro. Deus promete salvar toda a nossa casa. Em nome de Jesus. Então veja, como que Jesus é nossa esperança. Ele é o nosso Salvador. Para nos manter de pé. Para nos perdoar o pecado. Para nos abençoar na nossa jornada. Em tudo que nós precisarmos. E o mais importante. Por meio de Jesus, nós temos uma viva esperança. Irmãos, tudo que você possa viver de bom aqui na terra. Deus pode te dar muitas riquezas, porque Deus faz isso. Está lá em Provérbios, está em Eclesiastes também. A alguns, Deus dá muita riqueza, Deus dá o dom de enriquecer. Tudo que bom que Deus possa te dar, uma família tremendamente abençoada, unida, filhos saudáveis na casa de Deus. Imagine, tudo de bom. Tudo isso vai passar. Uma vez eu falei aqui, vou perguntar para você, quem conheceu o seu bisavô aqui? Eu já não conheci. Olha lá, uma irmã conheceu. Quem sabe o nome do seu bisavô, pelo menos? Alguns conhecem, ó. Sabe o que a gente aprende, irmão? Daqui uns 150 anos, ninguém vai lembrar de quem você foi. Ninguém vai lembrar, nem os seus descendentes. E ainda, eu tenho um primo meu que gosta muito desse negócio, tataravô, e tem história e tal, mas é um ou outro, mas é o básico. É o básico também. O tataravô, o pai do meu bisavô foi não sei o que lá, é o básico. Se tiver alguém que queira falar de você, já parou para pensar? Tudo passa, irmão. Tudo passa. Sabe o que vale a pena nessa vida? A viva esperança. Eu sei para onde eu estou indo. Se a trombeta tocar agora, irmão, nós vamos ser livres desse corpo mortal. Sabe essa preocupação que às vezes bate com o dia de amanhã? Será que eu vou conseguir essa renda? Será que eu vou sair dessa enfermidade? Será que vai dar certo aquele trabalho? Sabe essas preocupações que a vida oferece para a gente, somos humanos? Nunca mais vai existir.
Sabe essa dor da alma, esse abatimento, essa dor do corpo físico que às vezes vem, nunca mais vai existir. Ao tocar da trombeta, nós vamos ter esse corpo corruptível transformado num corpo glorioso. E vai ser eterna alegria na presença de Deus. Teve uma escola dominical que nós fizemos um comentário. Como que vai ser no céu? Será que nós vamos conhecer as pessoas? Será que nós vamos conhecer as pessoas que partiram, os amados da nossa família que partiram? Não sabemos. A Bíblia não deixa claro isso, não foi revelado claramente na Bíblia isso. Mas eu também, que a gente olha, é que no céu não tem tristeza. Se você chegar lá, se você conhecer as pessoas, se não conhecer as pessoas, uma coisa é certa, vai ser eterna alegria na presença de Deus. O que vale a pena nessa vida, irmão, é pegar firme com Jesus. Viver essa viva esperança da eternidade. Desfrute tudo que Deus te der. Viva as melhores bênçãos de Deus para a sua vida, porque Ele garante vida abundante. Mas não perca esse foco. Deus tem uma eternidade. E vai ser algo maravilhoso quando nós chegarmos lá. Então, Jesus é a fonte da viva esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, fala que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Não perca isso. Atravesse todas as intempéries que a vida possa te oferecer. Encare todos os problemas da sua vida com força de Deus. Mas viva, nunca perca essa viva esperança, a eternidade de glória que Deus tem preparado para cada um de nós. João 14 fala para eu e você não ficar com o coração turbado. Mas crê em Deus, porque Ele prometeu algo ali. Que Ele foi para o Pai e foi preparar lugar para mim e para você. E a promessa é que Ele vai vir outra vez para levar eu e você para o mesmo lugar que Ele foi parar. Então, que nós possamos viver essa viva esperança. Então, vemos que, assim como Jeremias, chegou o momento que ele precisou tomar uma decisão. Ele estava sendo acometido por um sentimento de falta de esperança, de abatimento da sua fé, de tristeza. Mas chegou uma hora que falou assim, olha, parou aqui. A minha porção é o Senhor, e por isso eu tenho esperança. Vou esperar dEle, e vou viver o que Ele tem de melhor. E a gente vê como foi transformado o coração do profeta. E assim vai ser na nossa vida também. Fala para o seu irmão assim, olha, Jesus é a sua fonte de esperança. Chega mais perto dEle, desfrute dessa esperança para a sua vida. Fortaleça a sua alma através da pessoa de Jesus. Ele salva, Ele abençoa a nossa vida. E um dia Ele vai voltar para levar a gente para estar eternamente com Ele na glória, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Quero convidar você a ficar em pé, no nome de Jesus. Vamos orar ao Deus. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Nos colocamos diante do Senhor nesta noite, Pai, por intermédio desta palavra. Se algum irmão, Pai, tem tido falta dessa esperança do seu coração, o Senhor Jesus é a fonte, Pai. Que o Espírito Santo tenha falado no coração, Pai, deste irmão, que ele possa viver o perdão, que ele possa, Pai, ter expectativa de viver o que o Senhor tem de melhor preparado, e principalmente, Pai, essa viva esperança, esse encontro, Pai, triunfante, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, no nome de Jesus. Que a sua bênção esteja sobre a vida de cada um desses irmãos, sobre a sua família, no nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém? Vamos orar aqui para a Joana, que pede oração. Pai maravilhoso, abençoa, Pai, a vida da Joana, conforme a necessidade da vida dela, da saúde, manifesta a sua glória, Pai, para que o teu nome seja grandemente glorificado. Nós te louvamos e nós te agradecemos. O Senhor abençoe também, Pai, a vida dos irmãos
que trouxeram, Pai, nesta noite, o seu dízimo e a sua oferta. Multiplique, Pai, a sementeira na vida desses irmãos, para que o nome de Jesus, Pai, seja grandemente glorificado. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém? E os recadinhos para a gente ir embora aqui. Você que pode trazer 1 quilo de alimento para ajudar a gente a montar a cesta básica, traga no próximo sábado, no culto às 18 horas, e o Senhor vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. E no sábado, os jovens também estarão vendendo salgado para conseguir alcançar verba, para pagar inscrições para outros jovens que querem ir no acampamento, mas não têm condição. Então, os irmãos vêm preparados para gastar dinheiro no sábado, comprar um salgado dos jovens aí, na hora da saída, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos embora abençoado. E a voz está sumindo. Glória a Deus. Pai maravilhoso, nós te louvamos e agradecemos pela nossa vida aqui na tua casa nessa noite, e que a sua bênção acompanhe a vida dos irmãos, sua família, no seu trabalho, Pai, durante toda essa semana. Agracie para que o nome de Jesus continue sendo grandemente glorificado. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em cada coração, agora e sempre. Amém? Vá abençoado para a sua casa, em nome de Jesus. Semana vitoriosa na presença de Deus.